Salve, salve galera! Eu sou o Rafa, produtor de conteúdo no Porquê e está começando mais um Guetonomia, edição de quarentena. Tamo junto! Hoje, galera, a gente vai trazer para vocês uma atualização sobre o estado da pandemia no Brasil e no mundo. A gente vai falar sobre os cuidados que ainda a gente precisa ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e quais são as perspectivas daqui para frente, né? É importante falar sobre isso, porque nós estamos vendo cada vez mais as pessoas indo para festas, se aglomerando nas praias, e é normal a gente ver esse tipo de coisa e pensar, será que o pior já passou? Então, é por isso mesmo que nós vamos responder tudo isso para vocês agora com a ajuda dos nossos economistas, certo? Vem com a gente. Pois é, Rafa, vamos lá, né? Vamos falar da propagação do Covid-19, né, da pandemia, no Brasil e no mundo. Bom, antes de mais nada, a gente preparou um documento, um texto, dando os detalhes de como está a pandemia hoje, no Brasil e no mundo. E tem várias informações legais. A gente vai colocar o link aqui para quem tiver interesse acessar, tá? No Brasil, na maior parte dos estados, de fato, a epidemia está retrocedendo. São 3 estados em que a coisa ainda não melhorou: Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Então, agora a pergunta nos outros estados onde a situação parece que está melhorando, será que a gente deve relaxar? Não, né? Ainda não. A gente viu, por exemplo, em alguns países da Europa que começaram a afrouxar um pouco o cuidado com o distanciamento social, e aí a gente viu que o vírus voltou a se espalhar com força. Teve o que eles chamam de uma segunda onda acontecendo em algum desses países. Então, assim, é possível que, se a gente relaxar muito, volte uma segunda onda aqui nesses estados, aqui no Brasil. Então, assim, o que é o recomendado? É a gente continuar tomando cuidado, as precauções, usando a máscara, evitar aglomerações, tudo que der para evitar, evitar. Não é uma coisa que é temporária. Está durando mais do que a gente queria, mas é uma coisa que vai passar. Parece que em breve tem uma vacina que vai começar a ser distribuída. Então, assim, ter uma luz no fim do túnel, falta pouco tempo. O que a gente não pode agora é relaxar muito, sendo que falta pouco, né? Então, continuar com cuidado, tá bom? É isso, gente. Abraço. É isso aí, pessoal. A gente não pode marcar bobeira porque a situação ainda não está fácil. Então, se você puder esperar mais um pouquinho para poder fazer aquela confraternização, juntar mais pessoas em um ambiente, é importante a gente manter a cautela nesse momento. Agora, eu queria saber como que vai ser o combate à Covid-19 daqui para frente. Pois é, Rafa. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que a população brasileira parece ter entendido a mensagem que era importante respeitar a quarentena, respeitar aquela restrição de mobilidade. Então, a gente pode dizer isso porque a gente tem uma medida que o Google produz de mobilidade urbana. E em todas as capitais brasileiras, essa mobilidade urbana cai. Ela chega lá no mínimo, lá pelo mês de maio, parece. De novo, vocês podem checar isso lá no artigo que a nossa equipe produziu. Então, obviamente, uma parte dessa queda se deu pelos serviços que não estavam disponíveis mais, quando a gente estava fazendo uma quarentena mais restritiva, mais dura, né? E uma parte considerável também foi porque as pessoas estavam com medo genuíno de sair. E a gente está vendo uma mistura desses dois comportamentos, inclusive agora. Aquele índice de mobilidade urbana que eu falei, ele ainda não voltou para o nível pré-pandemia, né? E é importante a gente falar disso porque a gente liga o noticiário, procura notícias na internet, né, olha aplicativos sociais, sites de mídia social, essas coisas, e vê um monte de gente desrespeitando, um monte de gente em posição de autoridade saindo por aí sem máscara, indo em barzinho e tudo mais. Então, ainda não é a hora disso, né? Ainda existe um risco considerável de você ser infectado, apesar das coisas estarem melhorando. Será que a quarentena, para trás, ela foi uma boa decisão? Foi sim. Lá no começo, a gente sabia muito pouco
do que estava acontecendo com o tal do coronavírus. A gente entendia muito pouco de como ele se espalhava, muitas das previsões que as pessoas estavam fazendo lá atrás não se concretizaram, então o vírus surpreendeu bastante. Então era super justificado a gente ter se fechado de uma maneira tão restritiva como a gente fez lá atrás, né? Lembrando, a gente não pode analisar uma política com base no que a gente sabe agora, a gente tem que analisar ela com o que a gente sabia na época. E na época a gente sabia muito pouco sobre como o coronavírus se espalhava e como ele afetava as pessoas. A gente ainda não entende muito, né? Todo dia aparece alguma pesquisa falando, né, mostrando algum comportamento do vírus que a gente não imaginava que ele ia ter. Então a gente ainda está trabalhando em cima de muita incerteza. Aí como é que isso vai mudar daqui para frente? Então, o que a gente está vendo no Brasil e no resto do mundo é que daqui para frente a flexibilização da quarentena ela vai ser feita de uma maneira mais inteligente, né? Então, a gente pode pensar naquela quarentena super dura, super fechada, que fechou tudo, não deixou ninguém sair, como uma medida, como uma bomba atômica. Ela acerta todo mundo ao mesmo tempo. E ela é muito... né, ela gera um sofrimento mesmo, ela gera consequências muito ruins. A gente está vendo isso agora. Muita gente perdeu o emprego, estudantes perderam um ano de escola, basicamente. Então, todo mundo sofreu com isso. Os países diminuíram a produção, diminuíram o PIB. Então, tem muita gente passando por muitos problemas por causa do fechamento que a gente fez. Então, está muito claro que daqui para frente os governos não vão querer fazer uma coisa tão extensiva e tão intensiva como foi feito lá atrás. Então, agora, eles vão tentar flexibilizar de uma maneira mais inteligente. Como isso vai acontecer? Bom, idealmente, isso daí deveria acontecer com muito cuidado, né? As pessoas ficando de olho nas estatísticas para ver, esse caso aqui de flexibilização deu certo, abriram essa atividade aqui para voltar ao normal e não teve um salto de gente infectada. Essa outra aqui, isso aconteceu, então a gente tem que voltar atrás e parar e fechar de novo essa atividade, nesse estabelecimento, esse tipo de escritório, sei lá o quê, porque daí a gente viu um aumento muito grande de casos. Então, de novo, isso deixa a gente bastante preocupado, porque você vai ter que ter uma ação muito coordenada e muito azeitada da sociedade como um todo para respeitar esses novos limites que a gente vai ter daqui para frente. A gente entra, de novo, em redes sociais, vê noticiário, vê um monte de gente desrespeitando essas medidas. Um presidente falando que isso tudo é exagero, que não era para tanto, por aí vai. Então, resta saber se a gente vai ter a disciplina e a inteligência de lidar com essas coisas do jeito que elas precisam ser lidadas agora, né? Então, é isso. Então, a gente vai ver agora uma mudança para uma flexibilização que vai exigir muita inteligência, muito cuidado e coragem de voltar para trás quando a coisa piorar e pensar um pouco melhor como vai ser. Ok, pessoal, então acredito que a mensagem ficou nítida para todo mundo, né? Para que a flexibilização da quarentena ela funcione de fato, é importante continuar contando com a contribuição de todo mundo, porque só assim a gente vai ver as coisas retomando a normalidade sem ter que dar nenhum passo para trás. Bom, então, com relação à vacina, né? Está todo mundo na super expectativa. Parece que em outubro algumas doses devem chegar. Tudo ainda muito incerto, né? Tudo ainda muito incerto. As vacinas, pelo que eu leio, normalmente demoram quase uma década para ficarem prontas e distribuídas e serem usadas. Aqui, dada a gravidade da situação, foi uma corrida muito grande para eles ficar pronto num tempo muito menor, coisa que deve de fato acontecer. Então, até o final do ano, começo do ano que vem, em algum momento, alguma vacina chega por aqui. Não se sabe se vai chegar para todo mundo também ao mesmo tempo, ou grupos de risco antes. É bom conversar com o médico e entender isso direito. De qualquer maneira, gente,
Não é começar a falar de vacina, a vacina chegou, então agora liberou tudo. Tem que tomar cuidado, porque até a vacina chegar para todo mundo de fato ficar imune, é uma caminhada ainda, né? Então, tem gente que fala, a vacina vai chegar em outubro já está tudo resolvido. Então, não é verdade, de maneira nenhuma é verdade, né? E também quero terminar deixando um alerta aqui que quando eu me vacino, além de eu estar me protegendo, eu estou protegendo os outros que estão ao meu redor também, né? Porque eu deixo de pegar, eu fico protegido e acabo protegendo então quem está à minha volta. Então, se vacinar é um ato não só de benefício próprio, mas também tem um altruísmo aí envolvido nisso daí também, né? Valeu, gente. Abração. Tchau. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Eu gostaria de lembrar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui no nosso canal, certo? Aproveita a oportunidade, acesse o nosso site www.porquê.com.br e lá você vai encontrar muitos outros conteúdos sobre economia e sobre como se proteger adequadamente do Covid-19 durante esse período. Tamo junto, até a próxima e é nóis!